Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar sequência às nossas palestras, nossas lives, no intuito do autoconhecimento, para a gente ter essa consciência, para a gente ir se conhecendo e, com mudança de atitude, para a gente conseguir a autocura, né? Que é o trabalho da gente, é o autoconhecimento, com mudança de atitude, temperado com muito amor, amor primeiro com a gente, depois com os outros. Hoje nós falaremos sobre educação, orientações, tá? Meu nome é Emanuel Antônio de Carvalho, sou médico homeopata e pediatra. Trabalho atualmente só com homeopatia, com adultos e crianças, né? Então, essa palestra sobre educação, a gente vai começar falando da educação antiga. Antigamente, tinha uma barreira muito grande que a criança era tolhida na sua expressão genuína, ela não podia manifestar. Só o olhar dos pais fazia a criança ficar quietinha, ficava igualzinho estátua, era exagerado. Então, através dessa educação antiga, desenvolvia-se muito coqueluche, porque a gente considera que a doença vem para ajudar em alguma coisa, nunca como uma coisa ruim, sabe? Essas doenças agudas. Então, nesse sentido, a coqueluche veio para amainar essa brincadeira de estátua da criança, que ela nem mexia, e a criança passar a reivindicar o seu espaço, passar a expressar mais sua opinião, tá certo? Aí chegou um ponto, na educação atual, que a criança passou para uma expressão exagerada. Então, essa expressão exagerada é como se fosse um pêndulo. De cá, a criança não expressava nada. Na hora que solta, passa para cá, vem para o outro polo, expressa em excesso. Isso a gente considera com todos os tipos de coisas, todos os problemas nossos aqui é assim. Pessoa muito calada, quando passa para o outro lado, fica loquaz. A pessoa que ama demais, exagerada, quando passa para o outro lado, vai ter raiva demais, vai chegar ao ódio, tá certo? Então, a oscilação do pêndulo, a gente tem a onda, vai assim, porque o nosso desenvolvimento é em onda. Nós estamos no planeta bipolar, que tem duas polaridades, direita, esquerda e assim por diante. Então, a onda que a gente considera é uma onda que vai subindo assim, sabe? Vai subindo, subindo, descendo, subindo, mas sempre no sentido ascendente, sempre no sentido para cima. Então, essas polaridades que a gente lida aqui no planeta Terra, que é o planeta bipolar. Aí, nesse sentido atual, a família, principalmente com a pandemia, desenvolveu um fechamento muito grande entre eles, entre a família, um fechamento muito grande. Esse fechamento excessivo fragiliza também. Então, a criança passou a desenvolver coqueluche, aquela tosse chata mesmo. Não, coqueluche não, desculpa, a gente passou a desenvolver a laringite. A coqueluche é da educação antiga, da nova é a laringite. Essa tosse, né? Essa tosse mais rouca, dá até dó de ver a criança tossindo. Então, isso é para a família tomar consciência que não precisa esse fechamento exagerado entre eles, tá certo? Então, isso também se aplica a outras doenças, para a gente ver como que está indo a educação. Por exemplo, a asma, a criança que desenvolve asma, bronquite asmática, que é aquela falta, a dificuldade muito grande de respirar. Então, tem a respiração na inspiração, que puxa o ar e solta. Na inspiração, essa asma é a asma inspiratória. E na expiração, o solto ar é expiratória. Na asma inspiratória, é um ambiente que está sendo maléfico para, não está sendo muito bom, muito adequado para a criança. Então, os bronquíolos fecham para ir menos ar. E na outra, que na respiratória, a criança se sente não muito adequada ao ambiente, então ela vai chiar para soltar o ar, tá certo? A maioria das asmas se desenvolve na inspiratória. É sinal que o ambiente não está muito de acordo com a criança e os pais têm que rever essa educação da criança. O que está acontecendo? Que o ambiente está atingindo a criança de alguma maneira, tá certo? Como também outras doenças, como criança que gripa demais. Gripar é normal, mas gripar demais, então ele fala de uma frustração muito grande. Então, os pais têm que observar o que está frustrando a criança.
Na hora que eu falo os pais, é onde a criança convive, tá? Então, está tendo muita frustração no ambiente de casa, está fazendo a criança desenvolver gripes contínuas. Mas aí, esse ambiente de casa se amplia também para um ambiente escolar, tá certo? Pelo menos até 6 anos, a criança é totalmente sensorial, capta tudo do ambiente. A racionalidade forma a partir de 6 anos, né? Vem a racionalidade, que ela já vai ficando independente no processo dela. Então, até 5, 6 anos, a criança adoece pelo ambiente onde ela vive. Esse ambiente não necessariamente seria só com os pais. Pode ser com os parentes, com os amigos, e na escola, na hora que fala que a criança foi para a escola e passou a adoecer, não é porque tem vírus lá, essas coisas todas, não, porta, domiciliar, que tem para todo lado. É porque ela se sentiu insegura. Se a criança tem muita segurança dentro de casa, vai para fora do meio que ela está em segurança, ela vai desequilibrar mesmo, vai bater em segurança. Se a criança tem uma carência afetiva, o pai tem os pais, os irmãos, os parentes, tudo para colocar no colo. Chega na escola, tem que dividir o colo da professora entre outros, então vai bater essa carência afetiva dela na escola, vai propiciar ela para adoecer também, tá? Então a gente tem que ir observando essa coisa toda assim. O outro tópico seria a relação mãe-filha, sabe? A gente vê muito assim, existe a mãe com a filha, o tipo de educação. Se a educação é muito rígida, existe a tendência da filha, quando tiver filhos, repetir a história da mãe numa educação rígida ou fazer o movimento oposto, excessivamente flexível a educação. Então, isso a gente vê que esse processo de continuidade, sabe? Processo de continuidade. É o que a gente chama de doença familiar ou karma familiar. Mas, na realidade, o karma não é para punir, o karma é para educar. Muita gente tem um conceito de karma como uma punição, uma coisa ruim, não é? O karma é para educar. Reeducar como? Se a criança está repetindo a história dos pais, é sinal que tem alguma coisa para ser observada. Por que está repetindo a história? A história emocional, a história física através das doenças, está certo? Então, a gente tem que estar observando isso também, relativo a essa doença familiar, para a gente interferir, que a gente interfere no consultório com a doença individual, interfere também com a doença familiar, que é a hereditariedade. Então, a gente vê muito qual que é o processo familiar de uma família de pai, mãe e 3 filhos. Então, os filhos vão no consultório, a gente atende, às vezes, normalmente dá o mesmo medicamento, porque existe ali um processo familiar incrustado. Então, tem que tirar isso para ver uma doença mais profunda da pessoa, sabe? Como descascar de cebola. Depois, na segunda consulta, já vem medicamentos mais individualizados. A gente vê uma criança que faz muita birra indica que a criança tem um nível de frustração muito alto, sabe? Ela está se frustrando demais. Aí a reação da criança é a birra. A criança não pode brigar fisicamente, que é mais fraco. Não pode competir oralmente, verbalmente, porque ela não dá conta. Então, o argumento que a criança tem é birra. E se os pais atenderem a birra dela, essa birra vai aumentar cada vez mais, né? E também tem essa participação de terceiros, dos avós, dos parentes, né? Os avós, normalmente, eles estão ali para dar um amor mais verdadeiro, porque eles não têm a obrigação de educar. Então, os pais têm a obrigação de educar, então não consegue, trava esse amor verdadeiro, que é a responsabilidade de educar. Então, não pode estar cedendo sempre. Os avós, não. Os avós, se elas são pais duas vezes, né, que atrapalham as crianças, é nesse sentido. A avó tem condição de passar esse amor mais verdadeiro. Quando a gente fala irmãos e avós, gente, tem os consanguíneos, mas a gente pode ter vários pais, várias mães, vários irmãos, sabe? Vários avós, do ponto de vista energético, pela similaridade, pela afeição, entendeu? Não necessariamente só o consanguíneo, né? Então, a gente trabalha também a saúde familiar. A saúde familiar, às vezes, muita coisa que travando a pessoa é um processo familiar, é a saúde familiar, é a hereditariedade, é o karma, que os religiões mais espiritualistas gostam lá no Oriente de falar sobre isso, né? A gente tem que observar também os setênios. Os setênios é muito bem visto na antroposofia, que é um tipo de medicina curativa. A cada 7 anos, nós temos mudanças grandes, tá certo? Então, a gente tem 7, 14, 21 e assim por diante. 7, considerado
a preparação para a alfabetização, 14, a puberdade, 21, maioridade, e assim por diante, cada 7 anos, né? E também a gente observa de acordo com cada ano da criança. Tem idade, por exemplo, de 3 anos, que a criança fica mais impositiva. Isso é normal, porque ela está desenvolvendo a identidade dela. Então, a criança fica mais chata com 7 anos, com 3 anos, tá? Então, porque ela está desenvolvendo, faz parte do desenvolvimento normal e natural dela. Então, a gente tem que saber isso também para lidar, para não reprimir muito, porque isso aí vai se repetir com mais 3, com mais 7, 10 anos de idade, repete de novo esse ciclo. Então, a cada 7 dias, 7 anos, repete-se os ciclos, né? Para reforçar essa identidade. Então, a gente tem que estar sabendo que existe isso também, a maneira de tratar uma criança com 3 anos ou com 1 ano, com 2 anos, tá certo? Isso é questão de desenvolvimento, tá? A gente não tem muito tempo para abordar isso aqui, mas é só para colocar para vocês que têm que saber isso também, para fazer uma educação mais adequada, sabe? Então, tudo a gente baseia na educação, é tudo baseado no amor, tá certo? É tudo no amor. Então, o Chico Xavier fala uma coisa interessante: o mal só habita onde o amor se faz ausente. Na presença do amor, todo mal se desfaz. Então, o amor é a energia mais forte do universo. Só amor cura, só amor conforta, só amor transmuta. Quer dizer, há mais de 2000 anos, Jesus veio para falar isso para a gente, Jesus o Cristo, né? Então, a educação é diretamente proporcional à saúde, diretamente proporcional ao amor. O amor é tudo na nossa vida, o amor é a energia mais forte do nosso universo. Então, tudo com tempero de amor que a gente está falando aqui, sabe? E a criança também, ela tem essa coisa da educação e ela transfere muito, entendeu? Então, a gente pode fazer uma abordagem da criança como se não fosse ela, sabe? Fazer uma transferência, perguntar dos coleguinhas, como os coleguinhas estão se portando, o que acha de um coleguinha, o que acha do outro. Então, ela vai se expressando o eu dela através do outro. Isso é uma técnica muito interessante, sabe? Muito interessante. Então, a gente tem que fazer na educação uma coisa muito importante, o aprendizado em comum. A gente tem que estar ao nível da criança, porque a criança vem para aquele lar, não é por acaso, ela escolheu vir para ali, para acontecer um aprendizado em comum. Não é os pais acharem que sabe, a criança não. Entendeu? Os pais mandam, a criança obedece. Não é isso, é um aprendizado em comum. Então, isso vale para o professor, para fazer um aprendizado comunal, sabe? E assim por diante. Então, para a criança é muito importante isso. O que a criança está querendo dizer para os pais? O que a criança está querendo dizer para os adultos? Eles expressam. E tem um aprendizado muito grande. Em relação a isso, os espiritualistas, né, mais as igrejas voltadas para essa coisa assim, da reencarnação, eles acham que, às vezes, a criança vem, mas teve mais reencarnações do que os pais. Então, a criança tem mais experiência de vida aqui na Terra, porque já passou várias vezes aqui na Terra. Não quer dizer que ela seja criança, que ela tenha que aprender, que a criança ensina demais. E outro dado, a criança é muito espontânea. A criança, ela é coração, a criança é intuição, a criança é percepção. Por isso que Cristo falou, deixai vir a mim as criancinhas. Entendeu? Que as crianças estão mais próximos do reino do céu do que o adulto. O adulto, com a racionalidade exacerbada, que se forma a partir de 6 anos, vai diminuindo essa influência, essa sensibilidade, ou essa mediunidade, para quem é mais dessa área, tá certo? Então, vai desenvolvendo isso. Então, a criança ela tem que é um aprendizado muito grande e a gente fazer esse aprendizado, sabe? Outro tópico muito importante é a honestidade. Então, a gente tem alguma coisa que a criança quer saber, a gente admitir que não sabe, então, não sei isso não, mas vamos aprender junto, e vai aprendendo junto com a criança. Então, a criança tem que ser
educado em nível de igualdade, tá certo? Então, a gente tem que acordar os poderes internos da criança, não mandar e fazer do jeito que os pais querem, do jeito que os adultos querem. Então, a gente tem que acordar esses poderes. Todos nós temos poderes grandes. E não no sentido de não obstruir os caminhos da criança. Então, uma das coisas que a gente tem de prova de educação, se ver se a criança está feliz. Se a criança está feliz, está indo legal. Se ela está uma criança mais infeliz, mais problemática, mais birra, muita cara ruim, então a gente tem que rever a educação, porque não está certo. Isso é um parâmetro muito grande, está certo? Aqui eu peguei uns trechos da Lúcia Helena Galvão, Como Ensinar as Crianças. Lúcia Helena Galvão é uma filósofa, muito interessante as palestras dela, sabe? Então, a gente é conversando, é brincando, é no lúdico. Quanto mais nova a criança, mais brincando no lúdico. Então, nós temos que lembrar a nossa infância, porque nós já fomos criança para educar a criança. Temos que lembrar isso. Então, uma vez, um curso que eu fiz de puericultura, eu perguntei para a mestra por que adulto tem IRC de criança. Ela falou, porque adulto esquece que já foi criança. Então, o adulto implica com a criança aquilo que ele já fez muito. Então, o adulto tem que ter consciência também disso, sabe? Então, a educação muito bem dos exemplos. É mais exemplo do que fala. Então, a gente tem que ter o exemplo, tem que ser coerente com a gente mesmo, sabe? Porque se a gente não é coerente, aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso é muito forte, muito perigoso, porque a criança percebe, ela capta na emocionalidade, na sensitividade, percebe que a coisa não está indo e vai perdendo a confiança nos educadores. Então, tem que ter esse respeito, né? A criança ela tem que ter respeito, tem que respeitar a natureza desde pequeno, sabe? Então, tem que passar uma imagem positiva da educação e uma educação prazerosa. Tipo assim, está cozinhando, vem, eu chamo a criança, à medida do possível, da idade, para cozinhar junto, para ela participar de um almoço, da construção de um almoço. A criança é acessível a isso, sabe? Ela ajudar em casa a arrumar as coisas, arrumar o quarto dela, arrumar a casa para varrer. Porque a criança ela já tem esse espírito de equipe. Então, tem que preocupar se elas estão sofrendo ou não, sabe? Então, a gente tem que usar palavras carinhosas para a criança, sabe? Aprender a agradecer, aprender a ter gratidão, né? Então, a gente tem que ir educando isso tudo, aprendendo junto com as crianças. E desenvolver também valores, sabe? Valores desde pequena, para a criança ter esses valores, né? Para ela ver o que ela vai aplicar, ela ter o compromisso, ter a palavra, e aplicar o que aprendeu, levar da teoria para a prática. Isso é muito importante, como eu falei, a criança aprende com a prática, mais com a prática do que com a fala. E aprender a criança também a não desperdiçar coisas, né? Que ela vê através de televisão aí, que tem gente passando fome, então não vão desperdiçar, vão colocar no prato só aquilo que vai comer. E também a gente entra muito nos contos, né? Nas fábulas, né? Ensinando a criança através dos contos, das fábulas, das histórias. Através das histórias, ela vai aprender muito a história dela, contar a história, colocar um coelhinho, por exemplo, numa história. História do coelhinho, aquele coelhinho bondoso, aquele coelhinho obediente. Isso a criança capta muito, tá certo? E também a gente tem que ensinar a criança para valorizar o presente. Isso a gente previne a ansiedade no adulto, porque a ansiedade é a pessoa que vive no futuro. Então, tem que acostumar a criança a viver no presente, não projetar muito com a criança no futuro. Ah, no próximo Natal eu te dou isso. Isso é uma sacanagem com a criança. Não vamos fazer isso, não. Sabe? Vive o presente, espera chegar o Natal e dá o presente. Não deixe expectativa nas crianças, não, sabe? Vão valorizar essas coisas, sim, vão prevenir a ansiedade da criança. E também para se dar exemplo de seres humanos bons para a criança, sabe? E também
o ser feliz agora. Tem que ser feliz agora. Nós vamos viver o presente como presente com as nossas crianças, ou com nossos jovens, nossos adolescentes, ou com nossos adultos, nossos idosos. Vamos viver o presente como presente. Vamos viver. A gente tem o presente para viver, porque o passado passou. E o futuro não chegou. Ficar vivendo o futuro não rende nada. Na hora que o futuro chega, a gente está no presente, a gente está lá na frente. É um desgaste muito grande. Então, não vamos fazer isso com a gente, nem com as nossas crianças. Tá certo? Então, mais uma vez, agradecer aí a vocês. Espero que tenha passado alguma coisa, né? Dispor de novo o meu telefone. Eu trabalho em Lavras, Minas Gerais. Atendo presencialmente, atendo por telefone, por internet, né? 35 é o prefixo aqui. O telefone é 992-59-1200. 992-59-1200. E me disponha qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, podem me ligar, que eu atendo, tá? Mais um abração para vocês. Fiquem com Deus.